E filosofia medieval? Filosofia. É uma área importante mesmo para quem faz filosofia? É uma área que a gente pode pular? Eu quero estudar filosofia, mas eu sou ateu, por exemplo. Hipoteticamente sou ateu. Eu não quero estudar filosofia medieval porque eu acho que tem muita teologia misturada. É algo importante para a filosofia como um todo, para entender o que vem depois, para entender inclusive os gregos? Eu acho que isso... Bom, que a filosofia na Idade Média a gente não discute mais isso, né? Acho que é uma discussão que não precisa ser feita. Porque é óbvio que sim. Alguns até tentam dizer que ainda hoje tem algumas pessoas que tentam dizer que não houve uma filosofia medieval, mas aí a gente pega uma obra como a Suma Teológica, e se não há nada de filosofia aí dentro, então, meus queridos, a gente faz as malas e abandona, né? Sim. O estudo. Porque, de fato, não é só o Tomás, né? Aqui eu acabo falando um pouco mais dele porque é quem eu estou mais próximo, mas o Guilherme de Ockham, né? O Duns Scotus, o Avicena, não precisa ser os ocidentais, né? O Avicena, o Averroes, o Maimônides, né? Os padres antigos, o Agostinho, o Boécio, Irineu de Lyon, Isidoro de Sevilha, que depois do Agostinho, depois do Aristóteles e do Agostinho, é o autor que o Tomás mais cita nas questões sobre a lei, Isidoro de Sevilha. Sim. Que foi um bispo, enfim. E tem muitos outros autores aí, né? Siger de Brabante, Boécio de Dácia, o Pseudo Dionísio. Então, é um mundo de autores, né? Enfim, é importante. E qual que era o resto da pergunta? Não, pontualmente, alguém entra na filosofia porque leu Nietzsche, ou leu o existencialismo, que são os filósofos mais conhecidos para alguém que... Talvez um adolescente, né, que tem contato com Sartre, não, eu acho que Deus não existe e tal, daí vai fazer filosofia. E aí chega e tem uma cadeira medieval, ou algumas disciplinas sobre o período medieval. Daí ele parte da ideia de que, mas eu não acredito em Deus, isso é besteira, eu não vou estudar isso aqui, porque isso não é importante. Tá correto isso? Não faz sentido? Não faz. Não faz porque... Bom, uma que é um período de 1000 anos e você produziu muito conhecimento, né, como eu dizia. E então, o primeiro ponto é justamente isso. É a extensão. E o conhecimento que foi produzido aqui, né? Isso. E um outro argumento que eu li recentemente no Michel Villers é o seguinte, e eu resumo esse argumento assim. A gente não pode desmerecer um pensamento do passado pelo fato dele estar no passado. Porque o fato de nós pensarmos hoje não significa que o nosso processador, para usar uma linguagem, que o nosso cérebro seja melhor que o deles. Né? Então, esse é um outro argumento que eu vejo. Quer dizer, Tomás pensou muito, muito mais que qualquer um de nós. Perfeito. E é isso que tu falou antes, né? Método. Isso, é um método. Talvez o conteúdo já tenha alguns pontos, claro. ou de tantos autores, né? Agora, a forma como foi pensado... A maneira, o contraponto, a própria forma como a Suma é construída, que não é uma invenção do Tomás, é um estilo de escrita medieval, e isso já prova muito da filosofia deles, que é colocar um autor debatendo com outro autor num texto, e é isso que Tomás faz, né? Ele começa, Agostinho disse tal coisa, né? Aí segue o texto, vários argumentos sobre um mesmo ponto, Boécio disse ao contrário de Agostinho. Vamos ver qual que está certo, né? Vamos ter que fazer aqui. Aristóteles disse ao contrário de Agostinho. Quem que está certo nessa discussão? Então, é muito um método. E a filosofia, claro, alguma coisa do conteúdo sempre há que se mantém, né? Um pouco disso que eu penso também, né? Eu acho que tu pode discordar de muita coisa, né? Mas tu tem que conhecer para discordar. E no fundo é sempre aquele velho ditado, né? Aquele velho ditado medieval. Que alguns dizem que foi Newton que disse, mas não foi. É um autor medieval que eu não estou conseguindo lembrar. Que é, nós somos anões nos ombros de gigantes. Aqueles que nos precederam nos dão o ombro para que nós consigamos enxergar mais longe deles. Sim. Então, se veio algum autor que pode criticar o Tomás, ou que pode, por exemplo, derrubar alguma tese, alguma ideia dele, é porque ele levantou aquela tese, porque ele levantou aquela ideia. E é isso que é importante nos medievais, não é ignorar. Eu posso discordar, mas ignorar, não. Porque eu estou matando um período da filosofia por uma vaidade pessoal, digamos assim. Né? Perfeito. Porque eu não gosto, porque eu não conheço, porque ele fala de Deus, né? Mas aí tu não gosta porque tu não conhece. Ou tu pode não gostar, mas tu tem que conhecer para poder criticar. E mesmo a grande questão sobre Deus, né?
Deus. Os medievais falam muito, né? Anselmo, talvez é o grande da prova da existência de Deus, né? Sim, ontológica. A prova ontológica, Tomás com as 5 vias. Mas eles não, no fundo, eles não estavam questionando sobre... eles não queriam provar para eles mesmos que Deus existia. Eles queriam demonstrar racionalmente. Essa é a tentativa. Então, é um exercício da razão. Tomás, a fé dele, sabia que Deus existia. A fé do Anselmo sabia que Deus existia. Então, eles não estavam... E o mundo medieval era um mundo religioso. Né? Seja cristão, seja árabe ou seja judeu. Ele é um mundo religioso. Então, se Deus existe, não é o problema. Sim. A questão é como eu digo que ele existe. Daí a razão. Daí a razão. Daí a distinção de fé e razão, que é importantíssima. Eu só aceito que Deus existe pela revelação? Não, diz Tomás. Tomás diz, é aquela clássica frase do início da Suma. Da Suma contra os gentios. Sim. Tomás tem duas sumas. A Suma teológica e a Suma contra os gentios. Sim. De Deus, que Deus é uno, é a minha razão que consegue demonstrar. Por vias naturais, por vias do raciocínio, filosófico, a gente pode dizer, eu consigo chegar a algum argumento que Deus exista. Daí eu coloco a filosofia desse lado. Isso. E a teologia... E aí Tomás vai dizer, mas que Deus é trino, que ele é trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo? Bom, isso é a minha razão. Por mais inteligente que eu seja, ela nunca vai chegar a esse conhecimento. Sim. É um pouco do Kant lá, isso. Né? Tem um limite aí. Tem um limite. Tomás sabe que tem um limite. A razão tem um limite. A razão humana tem um limite. E nesse caso específico é bom, que Deus existe e é onde a minha razão chega. O que ele é, quem ele é, que Deus é, isso é a revelação, é a fé de cada um. Então, por isso que até o ateu pode estudar filosofia medieval e se sair muito bem. Exato. Eu sempre lembro que o Jacques Legoff, talvez um dos maiores historiadores da Idade Média, historiador, não filósofo, sim, mas um dos maiores historiadores da Idade Média era ateu. Exato, né? E estudava Idade Média. Idade Média. No Brasil, um dos maiores tomistas do século passado, talvez um dos maiores, o Tristão de Ataíde, ou Alceu Amoroso Lima, era ateu. Antes de se converter, claro. Né? Depois ele vai estudar na França, ateu, ele mesmo diz, né? E aí ele conhece o Jacques Maritain, conhece Charles Pegue e o Bergson, e são professores dele, e ele se converte, e aí passa a ser um dos grandes tomistas do Brasil. O próprio Jacques Maritain tem um período de conversão, né? Ele era judeu, passa por um período talvez de ceticismo, e depois... E o Frigo? A pergunta que sempre me fazem, né? E aí, tu acredita em Deus? Como fica essa questão? Bom, a minha fé eu tenho, sim, eu acredito em Deus. Mas isso não atrapalha os estudos, né? Não atrapalha os estudos e o Tomás, a leitura do Tomás, ela exatamente clareia essa fé. Não é um acreditar em Deus porque é uma coisa bobinha, ou também não é um acreditar em Deus porque a minha razão consegue provar. Porque a fé não é isso, né? Uhum. A fé não é eu acredito em Deus porque eu acredito em unicórnios, ou não é esse tipo de fé. Uhum. E também não é porque a minha razão consegue demonstrar que existe um ser do que o qual não há nada maior, né? Para usar o Anselmo, né? Não. A fé é esse acreditar. É um simplesmente acreditar que há algo além daqui, né? Sim. E acreditar não significa que é mais ou menos inteligente. Isso. No âmbito não da racionalidade, mas... Tem uma frase até do Karnal, que é muito da Idade Média, enfim, é um pensador bem pop, contemporâneo, que ele diz: há idiotas crentes e há idiotas ateus. Como há pessoas inteligentes crentes e pessoas inteligentes ateias, né? Quer dizer, não é o fato da crença que vai definir o caráter da pessoa, o quanto ela é inteligente ou não. Bom, e Tomás é um exemplo disso, né? Sim. O grande Tomás. De um lado Tomás e do outro talvez Nietzsche, talvez, sei lá, quem outro pode estar aí. Um exemplo de talvez ceticismo, um ateísmo, e ao mesmo tempo grande, né, na filosofia. E os dois podem conviver e podem dialogar, né? Com certeza. E aí que é o diálogo, inclusive, né? Eu acho que dá mais diálogo entre as oposições do que concordando. Um dos grandes teóricos do tomismo, assim, talvez não tão explicitamente, mas é o Karl Rahner, que é um teólogo, né? Ele era um tomista, digamos assim, e um kantiano. Né? Ele tentou juntar as teses desses dois grandes
monumentos Tomás e Kant. Da filosofia. Então, no mundo da razão, essas coisas são possíveis, porque desde que a sinceridade da busca de um conhecimento verdadeiro esteja em jogo, o diálogo sempre é possível. Né? E tu é tomista? Ah, não. Não é tomista? Não sei. Tá construindo aí, né? Não dá pra classificar. Eu também concordo quando me perguntam alguma coisa do tipo, como aí, né? Não é bem assim. É difícil, né? É difícil. Eu sou alguém que estuda Tomás de Aquino. Mas estudo outros, né? Estudo Bartolomé de Las Casas, que era um grande tomista lá do século XVI, né? O padre que veio para a América, defensor dos índios, muito importante, né? Teus interesses são Tomás, Bartolomeu? Bartolomeu e um pouco ali de alguns pensadores da Francisco de Vitória, Francisco Soares, da Segunda Escolástica, mas Tomás. E dos contemporâneos, então, né, o Jacques Maritain, talvez, e o Etienne Gilson, porque eles me ajudam a, digamos assim, ocupar o método do Tomás para pensar as questões de hoje, para discutir hoje. É isso que o Maritain faz, por exemplo. Né? Ele é um tomista, pode ser considerado um tomista, né? Tem aquela frase dele que ele diz, no início do livro dele sobre São Tomás, ele diz assim, ai de mim, fazendo uma referência ao Evangelho, né? Ai de mim se eu não ensinar Tomás de Aquino. Né? Quer dizer, ele é um grande, e aí eu um pouco me inspiro, um pouco leio para também ir conhecendo essas vertentes contemporâneas do pensamento, né? E aí um pouco eu conheço a filosofia contemporânea mais nessa área. Frigo, agradeço imensamente o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Eu aprendo bastante. Medieval é uma área que eu não estudei muito, eu estudo mais os modernos, e é algo que eu tenho muita curiosidade. Comprei bastante livros ultimamente sobre medievais. Que bom, que bom. Estou aí montando um cronograma de estudos dos medievais, que é uma lacuna um pouco do meu conhecimento. Inclusive, eu lembrei agora, a gente tem um texto juntos, né? Sobre Agostinho e Tomás. Tem um texto nosso, em algum lugar na internet. Eu escrevi sobre Agostinho e o Frigo sobre Tomás. Então, veja só. Lembrei agora. Durante a tua fala eu lembrei do texto. Isso foi em 2016, por aí, né? Interesses aí, interesses comuns. É que Tomás e Agostinho também dialogam. Pô, muito, né? Muito. Enfim, agradeço imensamente o bate-papo. Palavras finais, a minha seria estudem os medievais, que é o que eu estou fazendo agora. Acho que depois desse final eu não tenho mais nada que falar, só voltar a estudar, né? Exato. Muitíssimo obrigado. Acho que, de fato, toda a história da filosofia é importante. E deixar uma lacuna de 1000 anos no pensamento... Não, é algo assim que não tem como aceitar, né? É algo que não tem como passar de 1000 anos e deixar de fora, assim. Talvez seja mais trabalhoso, eu considero um pouco mais trabalhoso, porque quando a gente pega autores do século passado, a gente conhece o contexto, mais ou menos, né? Mas os medievais conheciam a história, conhecer o que eles pensaram, por que eles pensaram, né? A cosmovisão. Exato. É importante conhecer. E tem isso, né? Se tu pega qualquer período dos medievais, século XVII, antigos, tem que conhecer a questão histórica, a questão política, várias questões que estão em jogo, né? A cosmovisão, para entender o pensamento, exato, para entender o pensamento deles. Então, até o próximo vídeo. Já deixa o convite para um próximo encontro, para um próximo bate-papo. Faremos então. E eu agradeço. Até mais, pessoal. Tchau.